Mas a máscara é como um tecido encobrindo a cicatriz de uma ferida, toque-a de mau jeito e ela dói. As vítimas começam a perder o controle de suas reações, elas se queixam, agem na defensiva e com atitudes paranoicas, ou mostram uma arrogância que tanto se esforçam para esconder. Por um momento, a máscara cai. Quando perceber que tem colegas que podem se revelar perigosos ou já estão na verdade tramando alguma coisa, você deve tentar, primeiro, colher informações secretas sobre eles. Examine o comportamento cotidiano deles, suas ações no passado, seus erros, em busca de sinais de suas falhas. Com este conhecimento em mãos, você está pronto para o jogo da manobra para ganhar vantagem. Comece fazendo alguma coisa para alfinetar a ferida subjacente, criando dúvida, insegurança e ansiedade. Pode ser um comentário precipitado ou algo que suas vítimas sintam como um desafio às suas posições dentro da corte. Seu objetivo não é desafiá-las de uma forma muito óbvia, mas irritá-las. Elas se sentem atacadas, mas não sabem muito bem por que e como. O resultado é uma sensação vaga, incômoda. Um sentimento de inferioridade se insinua. Você em seguida prossegue com ações secundárias que alimentam as dúvidas delas. Aqui é melhor agir com dissimulação, fazendo com que outras pessoas, a mídia ou simples boatos trabalhem por você. O final do jogo parece simples, mas não é. Tendo acumulado inseguranças suficientes para detonar uma reação, você recua e deixa o alvo se destruir sozinho. É preciso fugir à tentação de tripudiar ou dar um último golpe. A esta altura, na verdade, é melhor agir amigavelmente, até oferecer ajuda e conselhos questionáveis. A reação de seus alvos será exagerada. Ou eles atacam com violência, cometem um erro constrangedor ou se revelam demais, ou ficarão exageradamente na defensiva e tentarão de todos os modos agradar os outros, esforçando-se de uma forma por demais óbvia para garantir suas posições e validarem suas autoestimas. Neste ponto, sua ação inicial, principalmente se for de uma agressividade apenas sutil, será esquecida. O que vai se destacar é a reação exagerada e a humilhação de seus rivais. Suas mãos estão limpas, sua reputação, imaculada. A perda de posição é seu ganho, você está em vantagem e eles em desvantagem. Se você os tivesse atacado diretamente, sua vantagem seria temporária ou inexistente. Na verdade, sua posição política seria precária. Seus patéticos, sofredores rivais ganhariam simpatia como suas vítimas e as atenções se concentrariam em você como responsável pela ruína deles. Em vez disso, eles precisam cair sobre suas próprias espadas. Talvez você tenha lhes dado uma ajudinha, mas na medida do possível aos próprios olhos deles, e certamente aos de todo mundo, eles precisam ter apenas a si mesmo para culpar. Isso fará sua derrota duplamente exasperante e duplamente eficaz. Vencer sem sua vítima saber como isso aconteceu, ou exatamente o que você fez, é o auge da guerra não convencional. Domine a arte e não só você verá que é mais fácil lutar em duas frentes ao mesmo tempo, como seu caminho para os mais altos postos será muito mais suave. Jamais interfira quando o inimigo estiver em vias de cometer suicídio. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. Exemplos históricos. John A. M. C. Cleveland, de 1812 a 1900, observava com inveja o amigo e colega advogado Abraham Lincoln chegando à presidência dos Estados Unidos. M. C. Cleveland, advogado e congressista de Springfield, Illinois, tinha alimentado ele mesmo essa ambição.
Logo depois de deflagrada a Guerra Civil, em 1861, ele renunciou à sua cadeira no Congresso para aceitar uma patente de general-brigadeiro no Exército da União. Ele não tinha experiência militar, mas a União precisava de qualquer tipo de liderança que fosse possível obter e, se ele se mostrasse bom em batalha, poderia subir rápido. Ele viu esta posição no exército como seu caminho para a presidência. O primeiro posto de McClernand foi como chefe de uma brigada em Missouri sob o comando geral do general Ulysses S. Grant. Em um ano ele foi promovido a major-general, ainda sob Grant. Mas McClernand não ficou satisfeito com isto, ele precisava de um palco para seus talentos, uma campanha para dirigir e conseguir crédito. Grant havia conversando com ele sobre seus planos para capturar o forte confederado em Vicksburg, no rio Mississippi. A queda de Vicksburg, segundo Grant, poderia ser um momento decisivo na guerra. McClernand decidiu vender a ideia de uma marcha sobre Vicksburg como sendo sua e usá-la como trampolim para sua carreira. Em setembro de 1862, de licença em Washington, depois de Cristo, McClernand foi visitar o presidente Lincoln. Ele estava cansado de equipar cérebros para o exército de Grant, disse. Ele havia provado seu valor no campo de batalha e era melhor estrategista do que Grant, que gostava um pouco demais de tomar seu uísque. McClernand propôs voltar a Illinois, onde era bem conhecido e podia recrutar um exército numeroso. Em seguida, ele seguiria o rio Mississippi na direção sul até Vicksburg para capturar o forte. Vicksburg estava tecnicamente no departamento de Grant, mas Lincoln não tinha lá muita certeza se o general seria capaz de liderar o audacioso ataque necessário. Ele levou McClernand para falar com o secretário de guerra Edwin Stanton, outro ex-advogado, que expressou sua solidariedade aos dois visitantes com relação ao problema que era lidar com as altas patentes militares. Stanton ouviu e gostou do plano de McClernand. Nesse mês de outubro o ex-congressista partiu de Washington com ordens confidenciais, aprovando a marcha sobre Vicksburg. As ordens eram um tanto vagas, e Grant não fora informado a respeito, mas Clernand as aproveitaria ao máximo. McClernand rapidamente recrutou mais soldados do que havia prometido a Lincoln fazer. Ele enviou seus recrutas a Memphis, Tennessee, onde em breve se uniria a eles para marchar sobre Vicksburg. Mas, ao chegar em Memphis, no final de dezembro de 1862, os milhares de homens que havia recrutado não estavam ali. Um telegrama de Grant datado de 10 dias antes e esperando por ele em Memphis informava que o general estava planejando atacar Vicksburg. Se McClernand chegasse a tempo, lideraria o ataque, se não, seus homens seriam liderados pelo general William Tecumseh Sherman. McClernand ficou lívido. A situação havia sido nitidamente orquestrada para que fosse impossível para ele chegar a tempo de liderar seus próprios recrutas. Grant devia ter descoberto seu plano. O polido telegrama do general cobrindo suas bases tornou a história toda duplamente exasperante. Bem, McClernand ia lhe mostrar, desceria correndo o rio, alcançaria Sherman, assumiria a campanha e humilharia Grant ao conquistar o crédito e a honra de capturar Vicksburg. McClernand realmente alcançou Sherman, no dia 2 de janeiro de 1863, e assumiu imediatamente o comando do exército. Ele fez um esforço para agradar Sherman, que, ele soube, tinha planejando atacar de surpresa os postos avançados confederados ao redor de Vicksburg para suavizar a abordagem ao forte.
A ideia caiu do céu para MC Clernan, ele assumiria estes ataques, venceria as batalhas sem o nome de Grant acima do seu, ganharia alguma publicidade e faria de seu comando da campanha de Vicksburg um fait accompli. Ele seguiu o plano de Sherman ao pé da letra, e a campanha foi um sucesso. Neste ponto triunfante, inesperadamente, MC Clernan recebeu um telegrama de Grant, ele devia interromper as operações e aguardar uma reunião com o general. Estava na hora de MC Clernan jogar seu trunfo, o presidente, ele escreveu a Lincoln requisitando ordens mais explícitas e, especificamente, um comando independente, mas não obteve resposta. E agora vagas dúvidas começaram a perturbar a paz de espírito de MC Clernan. Sherman e outros oficiais pareciam tranquilos, de algum modo ele os havia ofendido. Talvez estivessem conspirando com Grant para se livrarem dele. Grant apareceu logo em cena com planos detalhados para uma campanha contra Vicksburg sob sua própria direção. MC Clernan lideraria uma unidade, mas que estava estacionada no distante posto avançado de Helena, Arkansas. Grant fez questão de tratá-lo polidamente, mas tudo somado era um humilhante retrocesso. Agora MC Clernan explodiu, escrevendo uma carta após outra para Lincoln e Stanton para lembrar a eles suas boas relações anteriores e o apoio que haviam lhe dado no passado, e queixando-se amargamente de Grant. Depois de passar vários dias furioso e escrevendo, MC Clernan finalmente recebeu uma resposta de Lincoln e, para seu susto e desânimo, o presidente havia por alguma razão se voltado contra ele. Tinham acontecido muitas discussões familiares entre seus generais, escreveu Lincoln, em prol da causa da União. MC Clernan devia se subordinar a Grant. MC Clernan ficou arrasado. Não podia imaginar o que tinha feito ou como tudo tinha dado errado. Triste e frustrado, ele continuou a servir sob o comando de Grant, mas questionava a capacidade de seu chefe com quem quer que estivesse disposto a escutar, inclusive jornalistas. Em junho de 1863, depois de ter sido impressa uma quantidade suficiente de artigos negativos, Grant finalmente o demitiu. A carreira militar de MC Clernan estava encerrada, e com ela seus sonhos de glória pessoal. Interpretação. Desde o momento em que conheceu John MC Clernan, o general Grant soube que tinha nas mãos um causador de problemas. MC Clernan era o tipo de homem que só pensava em sua própria carreira, capaz de roubar as ideias dos outros e tramar por suas costas em prol de sua glória pessoal. Mas Grant precisava ter cuidado. MC Clernan era popular com o público, um sedutor. Então, ao descobrir sozinho que MC Clernan estava tentando derrotá-lo em Vicksburg, Grant não o enfrentou nem se queixou. Pelo contrário, agiu. Sabendo que MC Clernan tinha um ego supersensível, Grant reconheceu que seria relativamente fácil irritar o homem. Ao assumir os recrutas de seu subordinado, de qualquer maneira, em seu departamento do ponto de vista técnico, enquanto aparentemente cobria suas bases no telegrama, ele forçou MC Clernan a dar uma resposta precipitada que pareceu insubordinação para os outros militares e deixou claro até onde ele estava usando a guerra para fins pessoais. Quando MC Clernan correu para recuperar suas tropas das mãos de Sherman, Grant ficou de lado. Ele sabia que um homem assim vaidoso e antipático deixaria irritadíssimos seus oficiais correligionários, mas eles inevitavelmente se queixariam dele para Grant, que, como um oficial responsável, teria de transmitir as queixas aos superiores, aparentemente sem colocar em jogo sentimentos pessoais.